Olá, alunos. Vamos iniciar a nossa correção da aula de matemática dessa semana. Nós trabalhamos no contexto de funções afins, representação gráfica dessas funções, identificação de quando essas funções são crescentes, decrescentes ou constantes. Nesse primeiro quesito, é justamente isso que nós vamos fazer. Eu quero que você identifique para mim quando essa função é crescente, quando ela é decrescente ou quando ela é constante, ok? Então, a gente aprendeu que só é necessário que você identifique o valor de A. O valor de A é o número acompanhado de uma letra de uma função polinomial do primeiro grau. Então, na nossa f de x da letra A, eu tenho menos 4x mais 11. Então, o valor de A aqui seria menos 4. Se esse valor de A é negativo, essa função é decrescente. A nossa g de x da letra B é 8x mais 1, certo? Então, o valor de A aqui seria 8, e 8 é positivo. Se o valor de A é positivo, ela é uma função crescente. A nossa h de x na letra C é menos x menos 4. Então, o valor de A aqui seria menos 1, certo? Então, se o valor de A é negativo, ela é decrescente. O valor de D, né, a letra D, a nossa f de x da letra D, é menos 3x. Então, o valor de A seria menos 3. Se ele é negativo, ela é decrescente. A nossa h de x, né, da nossa letra E, tem apenas o número 8, ou seja, ela não tem nenhum número acompanhado de letra. Isso significa que nós não temos o valor de A. Então, quando o nosso valor de A for igual a zero, a nossa função é constante. E para finalizar, a nossa h de x da letra F é 7x. O valor de A seria 7. 7 é o número positivo, então essa função é crescente, certo? Então, eu espero que vocês tenham acertado toda essa representação, que eu expliquei bastante sobre ela. Quando eu fiz a explanação dessa questão, eu também expliquei a identificação de uma função crescente, decrescente ou constante. No nosso segundo quesito, nós vamos construir o gráfico dessas funções no mesmo plano cartesiano. Eu vou resolver cada uma dessas funções e vou construir todas elas no mesmo plano cartesiano. Vamos começar? A gente começa com a nossa função de letra A, onde eu coloquei a grade para vocês, e vocês iam fazer as substituições dos valores de x nessa função. Então, aqui x vale 0. 0 mais 2 é igual a 2. Aqui, x vale 1. 1 mais 2 é igual a 3. Então, esses são os pares ordenados que eu necessito para construir a minha reta de letra A. Na letra B, a função que nós temos é essa. Menos 1 menos 2x. O x, no primeiro momento, ele vale 0. Então, eu tenho menos 1, menos 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. Menos 1 menos 0 é igual a menos 1. Menos 1 vezes 2 vezes 1. Então, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 2 menos 1 dá menos 3, certo? Então, esses aqui são os pares ordenados que eu vou utilizar para construir a reta de letra B. Para a reta de letra C, eu tenho a função 2x. Então, se x vale 0, 2 vezes 0 é 0. Se x vale 1, 2 vezes 1 é 2. Então, esses são os pares ordenados que eu preciso para a construção da reta de letra C. Para a letra D, eu tenho x mais 1. Se este x vale 0, 0 mais 1 é igual a 1. Se x vale 1, 1 mais 1 é igual a 2. Agora que eu já resolvi todas as funções, que eu sei todos os pares ordenados referentes a cada uma dessas funções, é hora da gente construir, né? É hora da gente fazer o gráfico dessas funções, é hora da gente montar o gráfico dessas funções dentro do nosso plano cartesiano. Vamos lá? Aqui eu coloquei, né, para facilitar a nossa compreensão e organização de resposta, os pares ordenados referentes a cada uma dessas funções que foram trabalhadas no slide anterior. Então, na letra A, a gente achou os pares ordenados 0 e 2,
1 e 3. Lembrando que 0 é ponto de partida, né? A gente sai de 0 para algum lugar, certo? Então, aqui eu vou sair de 0 para 2 da reta de y. Sair de 0 para 2 positivos da reta de y. Então, nosso ponto se demarca aqui, tá bom? O outro ponto é 1 de x, deixa eu me localizar, estou aqui. Para onde vou? Eu vou para 3 de y, então o ponto se demarca aqui, certo? Então, a partir do momento que eu demarquei os dois pontos, eu traço a minha reta e no meio, tá? Então, essa aqui é a reta A. Vamos para a reta B. Os pares ordenados que nós encontramos na resolução da reta B foram 0 e menos 1, 1 e menos 3. Como eu sei que 0 é ponto de partida, eu saio de 0 para menos 1 da reta de y. 0, menos 1 da reta de y, o ponto se demarca aqui. O outro par ordenado é 1 de x para menos 3 de y. Aqui, delimitei os pontos, tracei as retas, certo? Então, aqui já acontece um cruzamento, tá vendo? A reta A e a reta B se cruzam nesse ponto. Mas, esse não foi o questionamento que eu fiz, né? Letra C. Os pares ordenados encontrados na reta C foi de 0 para 0 e de 1 para 2. A gente identificou que a única situação da gente demarca aqui, ó, no centro, é quando nós temos de 0 para 0. Em outra situação, 0 é ponto de partida, eu saio de 0 para algum lugar. O outro ponto é 1 de x para 2 de y, é aqui o canto dele. Tracei os pontos, tracei a reta, renomeei. Tá vendo? Essa é outra reta que também se cruza. A reta C se cruza com a reta A reta C se cruza com a letra B. Aqui nós teríamos um feixe de retas concorrentes, porém, elas se cruzando em pontos diferentes, né? Eu não poderia dizer que todas elas se cruzam no mesmo ponto. Então, a reta A com a reta C, ela se cruza aqui, exatamente no ponto 2 e 4, certo? É aqui onde há o cruzamento entre elas. Já a reta B com a reta C, ela se cruza aqui. A reta A com a reta B já se cruza aqui. Então, existem vários cruzamentos diferentes. Por isso que eu não fiz esse questionamento para vocês, porque senão vocês iam ficar confusos, né? Porque existem vários cruzamentos nessa. A nossa letra D, x mais 1, os pares ordenados que nós encontramos foi 1 e 0, saindo de 0, perdão, para 1 da reta D e y positivo, então, cantelei aqui. E o outro ponto é de 1 para 2. Então, ele bate aqui de novo. Então, por isso que a gente pinta novamente, que agora esse ponto refere-se à nossa letra D. Identifiquei os pontos, tracei a reta, renomeei. Então, aqui existe um festival de cruzamentos, né? Por isso que eu não questionei nada referente a isso, porque senão vocês iam ficar confusos. O que eu queria era que vocês construíssem as tabelas, resolvessem e desenhassem cada uma delas no mesmo plano cartesiano. Tá feito, ok? Agora sim, identifique as duas retas, as duas retas que determinam, identifique as duas funções que determinam retas que se cruzam em o mesmo ponto no eixo de x no plano cartesiano. Então, aqui eu só vou ter duas retas se cruzando, diferente da atividade anterior, entendeu? A gente precisa descobrir quem são essas duas retas. Outra questão. Nessa terceira questão, eu não trouxe tabelas, né? Se eu não trouxe tabela de função, significa que a gente vai identificar os valores de x e de y através do mecanismo original, onde o valor de x é o número acompanhado de letra e o valor de y é o número sozinho, ok? Então, se não vem uma tabela para você substituir os valores de x e achar y, é dessa forma que você trabalha. Vamos lá? Então, na nossa primeira função, eu tenho 2x mais 2, onde o valor de x é o número acompanhado de letra, que é 2, e o valor de y é o número sozinho, que também é 2. Então, no gráfico, eu vou 2 de x aqui para 2 de y. Então, a localização do meu ponto é aqui, certo? Delimitei o ponto, tracei a minha reta,
renomeei. Essa é a minha reta A, ok? Na letra B, o valor de A é o número 2, o valor de Y, desculpa, o valor de X é 2, o valor de Y é menos 2. Então, vamos lá. X é 2, Y é menos 2. Então, o ponto dele é aqui, ó. Tracei o ponto, a reta, renomeei. Essa é a minha reta B. Vamos para a nossa letra C, onde a nossa função é x mais 1. Ou seja, o valor de x é a unidade e o valor de y também é a unidade, ok? Então, 1 de x aqui para 1 de y. Nosso ponto, eu botei para baixo, ó, é aqui em cima, que é positivo. Então, aqui eu já acho um cruzamento, ó. Elas se cruzam aqui, ó, no ponto 1 de x e 1 de y. Tracei a reta, renomeei. Então, aqui eu já identifico quem são as retas que se cruzam, né? A reta A e a reta C, até porque eu disse a você que só eram um par de retas que se cruzavam, beleza? Se a gente continuasse, né, a reta C também ia cruzar com a reta B, mas de imediato o cruzamento é aqui. Letra D, 3x mais 6, onde o valor de A é 3 e o valor de Y, o valor de A, o valor de X é 3 e o valor de Y é 6. Então, 3 de X aqui para 6, então o ponto é aqui, ó. Tracei a reta, renomeei, essa é a reta D, tá? Então, se a gente fosse a reta C, se a gente fosse estender essa reta C, ela ia cruzar com todo mundo, né? Ó, ela ia cruzar com A, com B e com D também. Mas o cruzamento dela aqui, ó, exatamente no ponto do plano cartesiano, é A e C, né? As retas que se cruzam em o mesmo ponto no eixo de X no plano cartesiano é A e C, ok? Agora, a gente vai realizar no quarto quesito a identificação da nossa função e a construção dos gráficos individualmente, certo? Nessa daqui eu quero cada um dos gráficos construído numa malha, tá? Então, a nossa primeira função é 2x, o valor de x aqui é 0, 2 vezes 0 é 0, e aqui o valor de x é igual a 1, 2 vezes 1 é 2. Então, esses aqui são os pares ordenados que eu vou precisar para realizar a minha reta A. Vamos fazer a B. Então, a minha função é 2x mais 3. O valor de x é 0, então 2 vezes 0 é 0, mais 3 são 3. Agora, o meu valor de x vale menos 1. Então, 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar 1 positivo, certo? Então, esses aqui são os pares ordenados que eu necessito para desenhar a reta de letra B. Vamos para a reta de letra C, onde eu tenho 2x menos 3. O x agora vale 2. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 3 seria 1 positivo. Aqui o nosso x vale 3. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 3 é igual a 3, ok? Então, nós já representamos todas as grades, agora a gente vai começar a fazer as representações gráficas de cada uma delas. Então, aqui eu coloquei os pares ordenados que a gente encontrou, tá vendo? 1 e 0 e 0 e 2. Coloquei aqui os pares, porque fica mais fácil, tá bom? Então, nesse primeiro, a gente tem aqui de 0 para 0, é a única situação em que a gente demarca aqui no centro. O outro par é 1 de x para 2 de y, que aqui tracei os pontos, tracei a reta. Acho que essa renomeei, eu acho que não, né? Tem não, tem nome não ela. Até porque os gráficos são separados, né? Na nossa letra B, a gente tinha de 0 para 3 e de menos 1 para 1. Então, 0 é ponto de partida. Então, eu saio de 0 para 3 da reta de y. De 0 para 3, então o canto dele é aqui, ok? O outro é menos 1 de x, que é esse camarada aqui, para 1 de y, seria aqui. Tracei os pontos, tracei a reta, tá feito o trabalho. Na nossa letra C, eu tenho 2 de x para 1 de y, que é aqui. O outro é de 3, cadê? Deixa eu subir. 3 para 3, então o outro ponto é aqui.
identifiquei os pontos, tracei a reta, finalizei, certo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido acertar esse contexto das funções afins, né? Porque aí já nas próximas aulas a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, se você ainda está sentindo algum tipo de dificuldade nessa construção gráfica, volte, imprima mais malhas quadriculadas, exercite um pouquinho mais, tá certo? Então, bons estudos e até semana que vem.